O que é o AVC? O AVC, a sigla AVC, significa acidente vascular cerebral. Ou seja, é um problema súbito, como o próprio nome diz, é um acidente, né? Acidentes eles acontecem de forma inesperada e súbita. Então é um acidente ou algo súbito que acontece com a pessoa estando bem, de repente ela não estar mais. Vascular, ou seja, no vaso do corpo. Tá? Então os vasos do corpo são dois tipos. As artérias, que levam o sangue para os órgãos, e as veias, que recebem o sangue dos órgãos e levam de volta para o coração e para os pulmões, para que esse sangue seja oxigenado novamente nos pulmões e voltar para o coração e pelas artérias voltar de novo aos órgãos. Então você tem um acidente num vaso, que pode ser uma artéria ou uma veia, e cerebral, ou seja, no cérebro ou na circulação que vai para o cérebro, no caso, as artérias e as veias do pescoço. Esse acidente vascular, ele de forma súbita, pode ser de duas formas. Ele pode ser uma oclusão aguda, ou seja, uma interrupção do fluxo de sangue naquele vaso que está indo para o cérebro ou que esteja dentro do cérebro, ou ele pode ser um extravasamento de sangue, uma ruptura de um vaso, uma hemorragia dentro do vaso. O AVC isquêmico, que a gente chama, que é o de entupimento do vaso, ele é cerca de 70% a 80% dos casos. E o AVC hemorrágico, que é uma hemorragia dentro do cérebro, ele vai aí ser em torno de uns 20% a 30% dos casos em média. Tá? Então, do ponto de vista de definição, a gente considera isso aí. Os nomes mais comuns, né? Derrame cerebral ou derrame, infarto cerebral, apesar do infarto todo mundo pensar no coração, o AVC não deixa de ser um infarto também, só que em vez no coração, no cérebro. Quais são os principais sintomas do AVC? Boa parte das vezes, o AVC vai se manifestar com uma perda súbita de algum tipo de função do corpo. As mais facilmente perceptíveis são as alterações motoras, ou seja, a pessoa simplesmente para de mexer o braço, ou para de mexer a perna, ou ambos, de um lado do corpo. Geralmente, ele acomete, quando é motor, ele acomete um lado do corpo somente. Então a pessoa está mexendo normalmente o braço e a perna esquerdos e de repente cai o braço e a perna direitos, ou só o braço ou só a perna. Outras alterações importantes visuais, a pessoa às vezes fica cega de uma hora para outra. Ela está bem, de repente ela dá um preto, ela para de enxergar. Seja um lado só, seja um quadrante só, um local mais alto, mais baixo, de um lado ou do outro. A alteração da fala também é muito fácil de perceber. A pessoa simplesmente para de falar, ela não consegue falar. Você começa a tentar conversar, a pessoa começa a te olhar assim, vaga, não fala nada, e você, o que está acontecendo e tudo, e a pessoa simplesmente teve um AVC, às vezes está mexendo o corpo normal, mas está sem falar de forma súbita. Ou começa a falar de forma com dificuldade, assim, lenta, devagar, você não consegue entender o que ela está falando, ela emite sons, mas você simplesmente não entende, ou ela começa a falar coisas totalmente sem nexo, ela começa a montar frases que não tem nada a ver, coisas assim completamente alteradas assim do ponto de vista de capacidade comunicativa, não é mesmo? Então esses sintomas são os mais fáceis, que a pessoa percebe e as pessoas próximas também. Alguns sintomas mais sutis, porém importantes, podem também gerar ser um AVC. Por exemplo, a pessoa de repente perdeu a memória. Seja uma memória de curto prazo ou memória de mais longo prazo, de prazo moderado, né? Ela simplesmente, você fala uma coisa com ela, ela não responde, ela está falando, mas ela simplesmente perdeu a memória naquele momento. Outra coisa, ela tem alguma alteração sensitiva, tá? Eu falei muito da questão da força muscular, de cair, agora ela pode sentir uma dormência. Não só perda de força, mas uma parestesia, que a gente chama o termo, até que literalmente uma dormência, fica tudo adormecido, como se você tivesse dormido em cima do braço e depois o braço fica meio adormecido. Isso também pode ser um sintoma, um sinal aí de AVC. Algumas alterações mais sutis, que aí são mais difíceis de pegar, com relação à questão, às vezes, cognitiva, percepção cognitiva, fazer associações que podem ser uns AVCs em regiões cerebrais que não têm uma manifestação imediata, motora, ou de fala, ou de visão, ou de audição, mas que a pessoa perde um pouco a capacidade dela de inteligência ou de cognição. Então, isso aí também, só que é mais difícil de pegar. E importante falar também sobre a dor de cabeça,
porque parte daqueles AVCs que a gente falou, que são os hemorrágicos, eles geralmente vêm com dor de cabeça. E aí a dor de cabeça forte, intensa, súbita, que pode ou não vir com algum déficit, como eu já falei, ela também deve ser algo de extrema cautela para se levar logo a um hospital, a um pronto-socorro. Então a dor de cabeça é muito importante. Existem alguns casos de AVC isquêmico que podem cursar com dor de cabeça. Nesse caso, seria os AVCs por, geralmente, dissecção, que eu vou explicar um pouquinho depois das causas das artérias, seja as artérias carótidas, que ficam aqui na frente do pescoço, seja as vertebrais que ficam atrás. E AVCs embólicos, que são, também a gente vai falar um pouquinho mais na frente, são diminutas partículas que passam pela circulação, que são provenientes geralmente do coração, e elas acabam subindo, como se fosse um barquinho que vai subindo e chega no cérebro e entope uma artéria do cérebro. Esses podem, às vezes, também vir com um pouco de dor de cabeça.